O que é o projeto Transposição do Rio São Francisco? O projeto de transposição do Rio São Francisco é um tema bastante polêmico, pois engloba a suposta tentativa de solucionar um problema que há muito tempo afeta as populações do semiárido brasileiro, a seca. E, ao mesmo tempo, trata-se de um projeto delicado do ponto de vista ambiental, pois irá afetar um dos rios mais importantes do Brasil, tanto pela sua extensão e importância na manutenção da biodiversidade, quanto pela sua utilização em transportes e abastecimento. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Depois de passar por 5 estados brasileiros e cerca de 2,7 mil quilômetros de extensão, deságua no Oceano Atlântico na divisa entre Sergipe e Alagoas. O projeto de transposição do São Francisco surgiu com o argumento de sanar essa deficiência hídrica na região do semiárido através da transferência de água do rio para abastecimento de açudes e rios menores na região Nordeste, diminuindo a seca no período de estiagem. Mas como tudo na vida, o projeto de transposição do Rio São Francisco tem vários impactos negativos, que se sobressaem aos impactos positivos. Veja alguns deles. Perda de emprego devido à transposição do São Francisco. Com todas as obras, serão gerados muitos empregos para a população, mas tem um problema. São empregos temporários. A longo prazo, o nível de emprego cairá bruscamente. Começam pela perda de 2.300 empregos diretos, durante a desapropriação de terras, antes do início das obras. O RIMA calcula que 3.500 pessoas tenham de ser remanejadas para dar espaço aos canteiros de obras e à construção dos canais, estações de bombeamento de água, aquedutos, túneis e reservatórios. Impactos ambientais causados pela transposição. Durante as obras, haverá um desmatamento de aproximadamente 430 hectares de terra com flora nativa, e consequentemente, um possível desaparecimento do habitat de animais terrestres destas regiões. E também, uma introdução de espécies de peixe prejudiciais ao homem na região, como piranhas e pirambebas, que se alimentam de outros peixes e se reproduzem em água parada. A diminuição dos volumes dos açudes provocará a redução da biodiversidade de peixes. E fora também, que alguns rios não têm capacidade para receber o volume de água projetado, inundando os riachos paralelos. Os impactos negativos no geral. Os pontos negativos são muitos, começando pela incerteza do sucesso da obra. Do ponto de vista ambiental, ao abrir o segundo canal de escoamento, você estará diminuindo o volume e consequentemente a vazão na foz atual do rio. Isso, além de comprometer a perenidade de diversos canais e cabeceiras secundárias, faz com que o oceano entre com mais facilidade e alcance distâncias no continente. O que não fazia antes, mudando tanto a dinâmica hidrológica do canal quanto a atividade biológica que não está preparada para suportar o aumento no teor da salinidade. E também, retirando-se água do Rio São Francisco, corre-se o risco de diminuir sua vazão e de comprometer o abastecimento de algumas cidades que são abastecidas pelo São Francisco. Do ponto de vista socioeconômico, a transposição causará uma valorização das terras no entorno do novo rio, que já estão sendo adquiridas por empresas e grandes agricultores. Assim, a população de baixa renda só terá acesso a esta riqueza de maneira indireta, nos empregos gerados por estas novas fazendas. O que acarretará numa maior disparidade econômica, talvez até na formação de novas classes. A questão é que,
consertar um problema causando um problema maior ainda. Não vale a pena, pois as consequências seriam catastróficas, correndo o risco de diminuir a vazão do rio, o que pode fazer com que o rio morra. Não se deve fazer nada se as autoridades não têm certeza sobre o êxito do projeto. E eles não têm. Um dos exemplos de que a transposição não é a única saída para levar água para quem precisa, é o que disse o deputado Sarney Filho, do Partido Verde. A nossa perspectiva é que o governo deveria discutir melhor a transposição do Rio São Francisco, e não gastar 6 bilhões de reais numa obra de engenharia. E poderia levar água através do projeto da ANA por metade desse preço e revitalizar toda a bacia do Rio São Francisco com seus 2 bilhões. Muitas vezes as pessoas confundem. Eles não querem dar água para o nordestino, não querem dar água a quem tem sede. Não. Nós queremos, mas queremos da maneira que seja melhor para o Brasil, de maneira que seja melhor para a sustentabilidade e pensando no futuro das novas gerações. Para finalizar, veja o que o ex-presidente Lula, um dos defensores do projeto, falou no Rio Grande do Norte. Fernando Bezerra ficou 3 anos como ministro da Integração, tentando trazer a transposição das águas do Rio São Francisco. Eu já estou há 4 anos. Já foi feito um projeto, dezenas de audiências públicas, mas sempre tem uma parcela muito pequena de uma elite que se acha dona do Rio São Francisco e não quer que a gente traga um pouco d'água. E depois, em Alagoas, falou isso. Não é possível você fazer transposição de água que não existe. Não é possível você fazer transposição de água que não existe. Então a pergunta que fica é: será que vale a pena arriscar um projeto sem nenhuma certeza de resultado positivo, em um rio de aproximadamente 2.830 quilômetros, que abastece 5 estados, e mata a sede de boa parte do Brasil, sendo que poderá prejudicar a flora e a fauna brasileira? You are a beauty, well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Shorty, you a dime.